Olá, bem-vindo ao canal Dias, eu sou Josivone Lima. Pois é, esse nome é bem diferente, né? Não coloque esse nome em seus filhos, pessoal. Pense muito bem onde registrar os seus filhos. É caro, é difícil mudar o nome, já tentei, não consegui. Vamos lá para o que interessa. Hoje eu tenho uma história bem diferente para contar para vocês. Se você estivesse ali no auge dos seus 27 anos e você sentisse mal algum dia, aparecesse uma bolha debaixo do seu braço e acreditasse que fosse um câncer maligno. Hoje eu ouvi essa história de uma mãe, contou a história de um filho para mim e eu fiquei assim bem chocado com a história e com a determinação que ele teve. Ele tinha 27 anos, foi bem na época da pandemia, 2020, ele descobriu uma bolha debaixo do braço e essa bolha começou a crescer. Ele foi até o médico e descobriu que era um câncer. E a empresa que ele trabalhava estava fechada. Foi aí então que ele teve a ideia de abrir uma empresa, de abrir uma açaiteria, ou seja, de vender açaí, sorvete ali somente pelo iFood, somente online. E deu muito certo. Só que antes dele abrir a empresa, eu te contei que ele foi ao médico. E o médico falou para ele que era um câncer e que era um caso grave, só que a família pediu para que não revelasse a ele que ele só teria 3 meses de vida. Ele acreditou em uma recuperação, sabendo que o quadro de reversão era muito difícil, e ele abriu a açaiteria. Ele trabalhou durante ali 10 meses focado somente com o braço, que o outro não dava para trabalhar, ele e um filho dele, e conseguiu manter essa açaiteria. Então essa sorveteria dele foi aberta na pandemia e ele descobriu que tinha um câncer com pouco tempo de vida. Mas ele foi determinante, a mentalidade dele foi tão forte que o câncer não espalhou no corpo dele todo como os médicos acreditavam que era, e até hoje eles pegam o caso dele e estudam, porque infelizmente ele veio a óbito 9 meses depois, né? Mas ele deixou uma empresa, ele deixou a família praticamente assim bem durante esses meses. Hoje a sorveteria, a açaiteria ainda está aberto, não vende mais online, porque eu conversei com ela, ela falou, não compensa vender online pelo iFood, porque as taxas são muito altas, e antes dele morrer foi uma das coisas que ele tirou. Então essa história me deixou assim bem chocado, e ainda perguntei para ela, e você, como que você lidou? Ela falou que no início foi bem difícil, ela passou ali umas 2 semanas deitada de cama mesmo, depois ela começou a se recuperar. Ela disse que teve um sonho, e nesse sonho ele apareceu soltando pipa em um jardim e deu um abraço nela. Aí ela acordou, tomou um banho, lavou o rosto e começou a se recuperar aos poucos. Essa história ela é cheia de detalhes, porque imagina, é um jovem de 27 anos que descobre que tem um câncer. Ele tem uma única opção, desistir ou então encarar isso de frente. Ele encarou de frente, ele não foi informado assim pela família nem pelos médicos que ele teria somente 3 meses de vida, porque eu acredito, se ele tivesse sido informado, ele não teria essa força toda de trabalhar. Ele falou que ia fazer o máximo para tentar reverter, foi o que a mãe dele comunicou, e assim ele fez. Como ele não tinha outra opção de gerar renda naquele momento, ele tem 3 filhos, deixou 3 filhos, ele montou a açaiteria, conseguiu desenvolver esse negócio e deixou para a família. Porque por mais que ele acreditasse que ele não estaria vivo nos próximos 2 anos, mas ele deixaria algo que a família pudesse sustentar. Eu fiquei pensando o quanto a vida da gente é surpreendente, né? Às vezes a gente está ali trabalhando, fazendo as correrias uma e outra e do nada tudo desaba. Eu fiquei assim bem impressionado com a história e quis compartilhar porque faz a gente refletir em várias situações da vida, né? Em que momento você está, em quais situações que você deriva, em quais problemas que a gente lida, né? E eu fiquei pensando assim, como que qualquer outra pessoa lidaria com isso, mesmo às vezes não sendo informado que teria um curto período de vida, mas assim que você teria uma doença que a chance zero de sobreviver. Hoje o caso dele é estudado porque o câncer dele não se desenvolveu como se esperavam, porque esperava-se que ele ia
vomitar muito, ia ter muitas complicações dolorosas, e ele passou por isso tudo, morreu realmente por decorrência do câncer, mas assim, não chegou a danificar tanto como os médicos acreditavam. E o mais impressionante foi a história que ele deixou, o legado que ele deixou em um curto período de vida. Então, é algo que inspira as pessoas, faz a gente olhar para dentro e ver que a vida é um instante e que a gente tem que produzir, fazer o nosso melhor, porque daqui a alguns minutos, algumas horas, pode ter notícias que às vezes não são bem-vindas a nós. Mas saúde,